Caros amigos do mundo do rapé, para quem não me conhece, meu nome é Fernando, sou uma das pessoas aqui que está à frente do Rapé Império do Brasil. Vocês já devem conhecer pelo nosso site, pelas nossas páginas. E eu tô para gravar esse vídeo faz um tempo já, para falar sobre uma característica do rapé que é muito interessante e que desperta muita curiosidade e sempre é tema de vários comentários, que é a questão da nicotina presente no rapé, né? Todos sabem que se você tem um rapé com tabaco, esse rapé vai ter algum nível de nicotina. E entre os apreciadores de rapé, por mais que isso possa parecer algo absurdo hoje em dia, a nicotina é algo desejado, é algo esperado, né? E eu patinei bastante para gravar esse vídeo porque existe muito material sobre esse tema. Tanto no sentido de pesquisas médicas falando sobre os benefícios da nicotina, porque vocês sabem que hoje em dia, se vocês procurarem na internet, vocês vão achar dezenas, centenas de textos falando que a nicotina é prejudicial, que a nicotina é isso, a nicotina é aquilo. Então, assim, se vocês querem se informar do outro lado, da outra visão, é super fácil vocês acharem texto sobre isso. Mas, sobre o outro lado, existe pouca coisa sobre isso. Mas, não quero simplesmente colocar na balança, a nicotina é boa ou é ruim. Acho que cada pessoa é adulta, cada pessoa faz uso, né, e isso é importante destacar aqui. Mas a nicotina, ela é uma das características do rapé. Então, assim, existem rapés com nicotina, uma quantidade de nicotina baixa, existem rapés com uma quantidade de nicotina alta. E isso existe uma graduação, né? Nós podemos colocar de 0 a 5, de 1 a 10, para a gente definir a nicotina presente num rapé. Já de cara, o único tipo de rapé que não vai ter nicotina são aqueles rapés brancos, como o Memento Mori, ou alguns outros rapés que existem no Brasil, mas em sua fórmula eles não têm tabaco. Eles são feitos de outros materiais, açúcares, carboidratos e coisas assim, que fazem o rapé sem tabaco. Então a gente já descarta esse tipo de rapé, mas são sem nicotina. E para falar sobre isso eu patinei bastante, porque realmente era muito difícil, porque existem muitas questões técnicas, poderia trazer um monte de explicação, mas pensei comigo. Eu sou um grande entusiasta do rapé antes de existir a Rapé Império do Brasil. Tomo rapé, sei lá, mais de 20 anos, né? Desde os mais comuns de latinha até os mais importados, mais elaborados, ingleses e tudo mais. E também produzo uma marca de rapé que vocês conhecem. E a ideia por trás do canal é mastigar e trazer digerido um pouco para vocês esse tipo de informação, para a gente não ficar se estendendo e complicando em cima dessas questões, que a ideia dos vídeos é serem pontuais e explicar um pouco. A primeira questão que existe por trás da nicotina é como quantificar ela, né? E essa confusão vem um pouco porque as pessoas tendem a comparar a dosagem de nicotina, essa quantidade de nicotina presente no tabaco em geral, com o vinho, com as bebidas alcoólicas, onde o teor alcoólico sempre está presente. Então, você tem aqui uma cachaça, ela tem ali a indicação de graus, né? Você tem um uísque, ele tem a indicação de graus. Por que esse teor alcoólico das bebidas, ele está sempre presente e do rapé isso não é algo presente? A forma de se medir o teor alcoólico das bebidas é uma forma muito fácil, né? Você tem vários instrumentos de medição que simplesmente você coloca ele, né, desde a antiguidade se tem esses instrumentos, são instrumentos que boiam ali e que marcam a quantidade de álcool presente naquela bebida. Então você não precisa, apesar de hoje em dia já existirem aparelhos eletrônicos que fazem essa medição, como se fosse um termômetro, por assim dizer, essa quantidade alcoólica, nas bebidas alcoólicas isso você consegue de uma maneira muito fácil, muito simples, muito intuitiva, e que nasceu antes mesmo da tecnologia moderna, por assim dizer. Então as pessoas pensam que com o rapé é a mesma coisa, simplesmente você vai lá,
coloca um instrumento de medição e você consegue detectar a quantidade de nicotina presente ou não. E com o tabaco em geral, isso não é tão simples assim, né? Você precisa, assim como nós falamos da questão do pH, que hoje em dia virou assim, eu sei o pH isso, o pH aquilo, o pH, como nós falamos naquela conversa com o Vinícius, da Snuff Brasil, eu vou até deixar o link do vídeo aqui, é um critério que está relacionado a íons dissolvidos em água. Então, o rapé, o pó de tabaco, para você fazer todo esse processo, você precisa de um processo laboratorial. E a mesma coisa a nicotina do rapé. Mas, no mundo do rapé, essa característica dos rapés, elas tendem a ser muito mais instintiva e de percepção do que propriamente algo técnico, né? Nós sabemos, por exemplo, que rapés fermentados, rapés mais densos, em geral, ou seja, existem exceções à regra, tendem a carregar uma quantidade maior de nicotina. Só que existem dois dados interessantes. Uma coisa é a nicotina que está presente na lata. Então eu posso ter um rapé com uma nicotina altíssima aqui, fazer teste laboratorial para saber isso. E outra coisa é a percepção, a absorção que eu tenho dessa nicotina. E com o rapé, isso é muito interessante, porque eu realmente não preciso de grandes quantidades de tabaco. Por exemplo, quando eu fumo uma quantidade, um fumo de corda escuro, seja no cachimbo, seja num palheiro, eu vou sentir essa nicotina ao longo dessa fumada, né? Se eu pegar aqui uma pitada de rapé, o Reis, por exemplo, que é um rapé que eu considero que tem uma nicotina alta, e tomar uma pitada minúscula desse rapé, eu vou sentir essa nicotina bater muito forte. Por quê? Porque esse rapé, além de passar por um processo de fermentação, ele permite, quando eu aspiro, essa pulverização dele e que a mucosa, né, faça a absorção dessa nicotina. Então, cada pessoa vai sentir essa nicotina mais fraco, mais forte, essa absorção vai ser muito diferente. Então é preciso criar essa distinção entre a nicotina presente no rapé e a nicotina absorvida pelo corpo. Existe um estudo, um gráfico, que mostra o exame feito a partir do plasma sanguíneo das pessoas que tomaram rapé. O intuito desse teste, se eu não me engano, foi feito nos anos 80, era justamente mostrar se as pessoas que fumavam conseguiam ter uma saciedade de nicotina em uma pitada de rapé ou se não, né? Então a gente não sabe o tipo de rapé que foi utilizado nesse estudo, quais características, mas a gente sabe que o estudo mostrou, sim, que através do sangue das pessoas do plasma foi possível medir a quantidade de nicotina presente. Então, uma coisa é a quantidade de nicotina presente no rapé, outra coisa é a quantidade de nicotina absorvida. Então, vocês podem ver que é uma coisa muito, muito complexa. Depois, outra questão importante. Se um rapé tem baixa nicotina e eu uso ele em grandes quantidades, eu vou ter uma absorção também de nicotina alta. É como uma bebida. Se eu posso beber uma bebida que tem uma dosagem alcoólica baixa, se eu tomar muito dessa bebida, provavelmente eu vou ultrapassar o nível alcoólico de uma bebida que tem um nível alcoólico alto, né? Mesmo da bebida inicial sendo baixa. Então, isso também, a quantidade de rapé que eu utilizo, também faz com que eu sinta a nicotina de forma diferente no meu corpo do que eu sentiria se eu tomasse uma pitada baixa, né? Muitas pessoas que fumam, que querem largar o cigarro, buscam no rapé, no tabaco, sem queimar, que nós já sabemos hoje em dia que grandes problemas relacionados ao tabaco está na sua queima, a liberação de gases tóxicos está na sua queima, muito mais do que na nicotina. E para falar um pouco sobre isso, tem vários estudos que nós publicamos lá na página do Instagram, Rapé Império do Brasil.
tem um destaque lá sobre a nicotina, onde foi feita uma série de estudos trazendo benefícios sobre o uso da nicotina em formas de tabaco não queimáveis, o snus, que é um tabaco de salivar, o próprio snuff, que também é chamado tabaco de mascar, que é utilizado em vários países, principalmente no norte. E esses estudos mostram aí a diferença e os benefícios da nicotina e coisas assim. Como eu disse, se vocês quiserem procurar sobre malefícios, isso vai estar facilmente encontrado, já os benefícios são mais difíceis. E essas duas questões, percepção que você tem, a quantidade de nicotina no rapé, e existe ainda um outro elemento, que seria o quarto elemento dessa história, é a questão do tempo que você deixa esse rapé no seu nariz. As pessoas sempre falam assim, o rapé vai pro nariz, né, e depois desce para a garganta. Sim, porque é um movimento natural do corpo de fazer a drenagem e jogar isso para cá. Então, se você tomou uma pitada e você não quer que esse rapé vá para sua garganta, basta você assoar o nariz, né? O excesso de rapé vai sair e você não vai sentir esse incômodo. Mas quanto mais tempo você sentir e deixar esse rapé no nariz, o seu corpo vai continuar absorvendo nicotina. E essa nicotina vai causando dois efeitos que nós sabemos lá, eu coloco os estudos sobre isso, que tem uma dupla ação. A nicotina em pequena quantidade, ou seja, quando você toma uma pitada, ela pode te deixar esperto, ou seja, é como a cafeína e outros tipos de substâncias que te deixam alerta. Mas a nicotina em alta quantidade, ela tende a causar um relaxamento. Então, principalmente quem naqueia fumo, sente isso muito mais forte, né? Você sente um relaxamento. Só que esse relaxamento, uma hora ou outra, ele vai passando por um estado que você começa a perder o controle. E se você tem muita nicotina, você tem tontura, ânsia de vômito, que é o famoso nique-quique, que nós chamamos tradicionalmente. E esse nique-quique pode acontecer com charuto, com todas as formas de tabaco. O que impressiona no rapé é sempre como numa quantidade mínima você consegue uma grande dosagem de nicotina que sacia essa vontade de nicotina ou que te dá o prazer do uso do tabaco e da nicotina. Então é preciso estar atento a isso também. Outros fatores relacionados à pessoa em si, a quem utiliza o rapé, pode também influenciar essa percepção da nicotina. Por exemplo, se você não comeu, se você não tomou água, se você está muito tempo em jejum e você toma uma pitada de rapé, o seu corpo, como se fosse uma bebida alcoólica, eu já falei, tende a absorver mais nicotina. A nicotina vai estar mais presente e você vai sentir esses efeitos mais fortes. Geralmente depois que você come, e isso é uma questão também dos fumantes, você sente uma necessidade de nicotina, você pode usar mais rapé e você não vai sentir muitos efeitos da nicotina. Né? Eu não vou entrar em questões técnicas, médicas, para não falar besteira, mas falando de percepção, de quem usa, de quem aprecia rapé há muito tempo. Depois outra questão que sempre levantam, por que os rapés Império do Brasil e até alguns importados tendem a ter mais nicotina, né? E hoje em dia, principalmente no Brasil, isso se tornou algo desejável. As pessoas buscam rapé com uma quantidade maior de nicotina. Apesar disso não ser uma característica que define um excelente rapé ou um mau rapé. Existem rapés com baixa nicotina que são excelentes, basta você usar em maior quantidade. Existem rapés com alta nicotina que também são bons, né? Mas lembrando, não vai estar escrito na lata essa quantidade, porque isso é uma questão de percepção, né? Como eu sempre disse, o rapé, a sua fabricação, está muito ligado a esse mestre rapezeiro que vai produzir o rapé. E os rapés geralmente encontrados no Brasil, que são aqueles de latinha comuns, as pessoas às vezes buscam uma saciedade de nicotina, buscam sentir a nicotina neles, e muitas vezes não sentem. Por quê? Porque existe neles, sem querer fazer uma crítica direta, mas colocando aqui os pingos nos is, uma quantidade muitas vezes baixa de tabaco. E essa quantidade de tabaco está mascarada por outros pós.
Então você tem adição de canela, de cravo, de cascas de árvores, de sementes, e tudo isso, e também rapés por aí que são feitos com pó de café, pó de milho, pó de serra e tudo isso que a gente sabe, tende a fazer o quê? Diminuir a quantidade de tabaco presente. Além desses rapés não passarem pelos devidos cuidados, devidos processos, que fazem chegar em você simplesmente um pó de cravo com um pó de tabaco. E isso não é rapé, isso simplesmente não vai trazer essa saciedade de nicotina. Então, se você quer uma nicotina, se você quer sentir, como eu disse, é algo desejado muitas vezes por tomadores de rapé, nesses rapés mais simples de latinhas, isso que eu falo não se aplica, porque a finalidade deles muitas vezes não está ligado à questão do prazer, da experiência, é muito mais uma questão folclórica do rapé de latinha, o rapé para espirrar, o rapé simples, enfim. E na linha Império do Brasil sempre me perguntam rapés que têm uma quantidade de nicotina alta, né? Eu acho que isso varia muito aquela questão da percepção que a pessoa tem, né? Mas 3 rapés que eu indico de forma clara para quem quer nicotina, sentir a nicotina forte, é o Duque número 3, que foi um dos primeiros rapés, e sem dúvida alguma um dos rapés mais vendidos hoje da Rapé Império do Brasil. É um rapé puro tabaco, onde vocês vão poder sentir esses aromas do tabaco fermentado. E apesar dele ser um rapé mais oleoso, mais denso, que dificulta um pouco essa absorção, essa parte da fermentação está muito presente e faz com que a nicotina seja sentida de uma forma intensa. Outro rapé muito interessante, para quem gosta aí da nicotina também presente no rapé, é o Reis. Eu até estou com ele aqui. Além dele ser um rapé que tem essa questão do tabaco fermentado, é um rapé escuro, denso, ele tem uma umidade menor do que o Duque, o que facilita ser aspirado, ele tem notas aromáticas. Então, ele ajuda tanto você a abrir um pouco a narina para você sentir esses aromas e sentir a nicotina, né? E você pode dosar ele com mais ou menos. E também o fundador, que é um rapé aromático amadeirado, ele também é mais baixo de nicotina, mas a minha percepção é que ele tem uma nicotina alta. E junto com esse, acho que o Maitá também. Ele é um rapé fermentado, mas por ser um rapé mentolado, a tendência é que você acabe utilizando menos, né, do que, por exemplo, um Duque. Se você quer sentir a nicotina na sua intensidade, se você quer ficar relaxado, como se você estivesse mascando fumo, uma técnica excelente é a técnica de tamponamento. Você, ao invés de pegar uma pitada e aspirar, você pega uma quantidade grande e insere no nariz e deixa aquela quantidade lá até você sentir os efeitos da nicotina e você assoa o nariz. Não adianta encher muito o rapé com o nariz, porque o rapé é como um ovo. A parte central, se tiver com muito rapé, não vai ter contato e essa absorção vai ser baixa. Eu não recomendo muito essas técnicas, porque a finalidade do rapé, quando você usa ele só por causa da nicotina, quando você faz da nicotina a coisa mais importante do rapé, é como você beber uma bebida simplesmente buscando o álcool, você vai acabar caindo no corote. Então, assim, o uso do rapé tem que ser prazeroso, você pode achar formas de sentir a nicotina. Se você quer parar de fumar, você tem formas de você saciar. Por exemplo, ao invés de você usar uma pitada grande, você utilizar várias pitadas pequenas seguidas ao longo do dia. Essa é uma forma que eu acho muito mais interessante que eu utilizo do que pitadas grandes, né? Então são essas informações que eu trago assim de uma forma bastante mastigada para vocês sobre a questão da nicotina. Se vocês tiverem dúvidas, mandem, eu tento responder. E é o que eu digo, uso responsável, é um produto à base de tabaco, vocês podem pesquisar sobre os riscos, mas também existem excelentes benefícios que ninguém fala, que o politicamente correto
Tolil. Então, entre no site, tem muita informação, na página do Instagram também tem muita informação, muito texto sobre isso e boas pitadinhas para vocês. Vou pegar aqui mais uma pitadinha do meu rapé Reis, que eu gosto muito, e até o próximo vídeo aqui no canal. Meine freundlich Schnauft, Tabak, Schnupper, oft mal so, 10 Stunden, bleib pfeifen,